Judicial, veja bem, qual o leilão judicial que tem a maior possibilidade de lucro para o investidor? Existe uma modalidade de leilão judicial em que não há incidência do preço vil. E o que é o preço vil? É aquele preço que é considerado abaixo do mínimo fixado pelo juiz ou abaixo de 50% do valor dos imóveis, né? Ali das avaliações que constam no processo. Então, assim, para pontuar, nós vamos falar hoje de leilão judicial, de uma espécie de leilão judicial que é a que mais potencializa o lucro do investidor. É aquela que o investidor vai assim, numa arrematação, multiplicar por 3, 4, 5 vezes o valor investido. Exatamente isso, não estou contando aqui história da carochinha não, é a verdade. Essa espécie de leilão que nós vamos estudar e hoje aqui numa aula rápida você vai aprender tudo sobre essa modalidade de leilão judicial. É uma espécie de leilão judicial específica. Mas antes de adentrar ao tema da aula hoje, eu quero te fazer aqui um convite. Vá no link que está na bio e adquira agora o seu e-book sobre leilão judicial. O que eu fiz? Qual foi a intenção minha de fazer esse e-book? A intenção foi pegar e compilar num livro um curso completo de leilão judicial. E lá nesse e-book, além da matéria, de todas as matérias pertinentes, inclusive desse leilão que nós vamos falar hoje aqui, dessa modalidade de leilão, você ainda terá 2 bônus nesse e-book. Um é um roteiro para você seguir nas arrematações. Esse roteiro, ele possibilitará que você faça arrematações seguras. Se você seguir o checklist que eu coloco lá no e-book, indiscutivelmente você vai arrematar com segurança. E o segundo bônus é um modelo de ação de mandado de segurança para aquelas hipóteses em que o município tiver cobrando ITBI a mais. Então, sempre que o município quiser cobrar o ITBI nas suas arrematações, incidindo sobre o valor venal do bem, se recusando a cobrar sobre o valor da arrematação, que é infinitamente menor, você poderá usar esse modelo de petição inicial que nós disponibilizamos lá como bônus. Então vá agora lá no link da bio e adquira o seu e-book. É um curso completo sobre leilão judicial. O curso sobre leilão extrajudicial em e-book também em breve estará à disposição. Vamos lá! Então, o meu compromisso hoje é te ensinar qual é a modalidade de leilão judicial. Hoje nós estamos falando só de leilão judicial, que possibilita o maior lucro para os investidores. Bom, primeiro, antes de eu responder qual é essa modalidade, existe uma lógica do porquê essa espécie de leilão ela proporciona ao investidor uma lucratividade muito maior do que a dos leilões judiciais de uma forma geral. Essa modalidade que nós vamos tratar hoje aqui, ela tem 3 praças. Na primeira praça, o lance mínimo é fixado da forma como em todo leilão pelo valor da avaliação que consta do processo. Na segunda praça, é por 50% do valor da avaliação se o juiz não fixar um outro valor mínimo. E aí na terceira praça, nesses leilões, e aqui que é o grande pulo do gato, você não fica adstrito a nenhum percentual de lance mínimo, não há preço vil. Qualquer lance que for dado, se for o vitorioso, será aí agraciado com a arrematação, mesmo que seja por um percentual muito, mas muito abaixo de 50% do valor da avaliação. Então, qual que é a moral da história aqui? Nesse tipo de leilão não há preço vil. O preço vil, nós sabemos, ele invalida a arrematação. E o preço vil é aquele pago abaixo de 50% do valor da avaliação ou quando o juiz fixa um valor mínimo que seja também abaixo desse valor mínimo, outro valor mínimo que não seja 50%, que o juiz tiver fixado, porque nós estamos tratando aqui, não podemos esquecer, de leilão judicial. Então, essa modalidade de leilão são os leilões judiciais de processos de falência. Eu tenho atuado muito no meu escritório como advogado, auxiliando investidores nesse tipo de leilão. E eu tenho visto assim uma crescente nessa modalidade de leilão e também
eu tenho visto pessoas multiplicando, né? Multiplicando por 5, 6, 7, 8 vezes o valor investido em uma única arrematação. Eu estou falando de pessoas que têm o potencial de investir 100 mil reais e compram um imóvel de 800 mil reais num leilão de processo judicial de falência. E no e-book que nós temos disponível aqui no link na bio, eu tenho um capítulo sobre esse leilão, que é o leilão de falência. Mas por quê? Você deve estar aí se indagando. Por que que é possível, né, que o ordenamento jurídico permita algo tão que soa tão absurdo, né? Às vezes vender um imóvel de 800 mil reais por 100 mil reais numa terceira praça de um leilão judicial de processo de falência. Bom, primeiramente, esse bem, quando ele vai a leilão na massa falida, ele já não pertence a um particular. Ele já pertence à universalidade dos credores, porque a empresa faliu, né? Então, o interesse do Estado é liquidar aquele ativo, porque aquela empresa já não existe mais, liquidar aquele ativo e pagar o maior número de créditos que estejam habilitados na falência. Então não há injustiça nenhuma nisso e não há absurdo nenhum. Na verdade, quando houve a modificação legal, que foi em 2020, alteraram lá a Lei 11.101, né? A Lei 11.101 é de 2005, só que em 2020 houve uma alteração nessa lei. E essa lei, ela trata justamente desses processos de falência, que é onde você vai encontrar bens imóveis assim por valores muito abaixo. Assim, não falamos aqui no nosso Instagram, não é o nosso mote falar de outro tipo de bem em leilão, como carro, maquinário agrícola, mas também nos leilões de falência você vai encontrar maquinário agrícola, maquinário industrial, carros, né, veículos, caminhões, e todos eles seguem a mesma regra dos leilões que nós estamos tratando aqui de imóveis na massa falida. Você vai comprar na terceira praça por qualquer preço, não tem preço mínimo, e aí que é a possibilidade de você dar um upgrade muito grande no valor que você tiver ali disponível para investimento. Então não há nenhuma injustiça e nenhum absurdo quando a lei, né, em 2020, alterou a Lei 11.101 de 2005, possibilitando que houvesse uma terceira praça nesse tipo de leilão. Porque o interesse do Estado é justamente que haja a liquidação daquele ativo da empresa que quebrou, para que, né, efetivamente haja o pagamento do maior número de credores. Quando uma empresa quebra, né, quando é solicitado uma recuperação judicial de uma empresa e ela não consegue cumprir com aquele acordo fixado na recuperação judicial, há uma sentença declaratória da falência. Essa sentença declara a falência, recolhe os ativos da empresa, coloca na gestão de um síndico, um administrador judicial, para que ele administre aqueles bens e leve aqueles bens à asta pública, leve aqueles bens a leilão, ou também, né, se for o caso, algum credor quiser adjudicar também, dentro das regras, né, do processo civil, poderá adjudicar, tomar para si como pagamento parcial ou total do débito ali que ele tem habilitado, do crédito que ele tem habilitado. Mas no mais das vezes, né, quando ocorre a decretação da falência, é nomeado esse administrador judicial que fica incumbido de gerenciar esse patrimônio até que esse patrimônio seja vendido em asta pública. Então aqui, quando a lei estabelece, há uma lógica para o estabelecimento dessa terceira praça. Quando ela estabelece que nos leilões judiciais de falência haverão 3 praças e não 2, o que a lei está sinalizando? Que a intenção do Estado é terminar o mais rápido possível com aquele ativo, de forma a pagar o maior número possível. Muitas vezes não é possível pagar todos, mas é o maior número possível de credores, né? Eu vou participar agora, no começo do ano, era para ser agora final do ano, mas eu vou participar agora no começo do ano de um leilão, de uma falência que foi decretada em 2003.
São 20 anos que o ativo dessa construtora, que é uma construtora, está sendo administrado judicialmente. E isso gera um transtorno para o Poder Judiciário, né? Gera um transtorno. Para vocês terem uma ideia, essa modalidade de leilão lá, ela vai ser uma modalidade diferenciada por conta do tamanho do patrimônio. E aí a segunda modalidade que eu quero falar, de leilão também muito lucrativo, mas também nas falências que você vai encontrar. É a modalidade de leilão denominada Stalking Horse. Isso aí é para patrimônios muito grandes, mas você consegue arrematações excelentes, né? Inclusive, é muito comum investidores participarem dessa modalidade de Stalking Horse em união de esforços, né? Um tem uma parte do dinheiro, outro tem outra, fazem lá uma sociedade de propósito específico para arrematar. Como que funciona essa outra modalidade de leilão judicial também na massa falida? Ela funciona, a primeira coisa, a modalidade Stalking Horse, você não vai ver ninguém, nenhum desses mentores aí da internet falando, né? Mesmo porque a maioria nem advogado e a maioria não tem vivência e nem experiência, isso é perceptível no que a gente vê nos vídeos que a gente vê postando, né? Principalmente aqueles que ficam mostrando extrato bancário, né? Aquilo ali para mim soa como um absurdo, mas vamos lá. Essa modalidade de Stalking Horse também é muito boa para quem quer alavancar, né, um investimento que proporcione uma lucratividade enorme, né? Então, a modalidade Stalking Horse, ela não tem previsão na lei. Veja só, ela não tem previsão na lei. Só que os juízes estão utilizando o direito comparado, porque ela é uma modalidade importada dos Estados Unidos por força do direito comparado. O direito comparado é uma fonte do direito, né? Em algumas situações, juízes podem fazer um comparativo, né, entre um direito estrangeiro e o nosso direito para cumprir alguma finalidade processual, desde que não infrinja a lei, desde que não infrinja a lei nacional. Então essa modalidade Stalking Horse, ela funciona da seguinte forma: esse administrador judicial da falência, ele vai procurar no mercado, quando o juiz fala, olha, o juiz vai dar um despacho dizendo que vai levar à asta pública o ativo da pessoa jurídica ali que teve a falência decretada. Quando o juiz dá esse despacho, ele já determina que o administrador judicial o faça ali pela modalidade Stalking Horse. E aí, nesse momento, é acionado um gatilho para o administrador judicial. O que ele vai fazer? Ele vai procurar antes de começar o leilão, ele vai procurar investidores no mercado que tenham a intenção, o interesse de ser Stalking Horse no leilão. E aí esse investidor, uma vez escolhido, ele vai fazer uma proposta de Stalking Horse. Essa proposta vai incluir que ele vai se responsabilizar, por exemplo, pela avaliação do ativo, que tem um custo, alguma outra despesa anterior à arrematação, ele vai custear e ele vai dar um lance que vai ser considerado um lance mínimo. Por exemplo, eu já vi gente arrematando isso aqui, que eu estou, inclusive, na cidade de Campinas. Recentemente, uma empresa arrematou lá quase 1.000 apartamentos. Quase 1.000 apartamentos pelo valor de 18 milhões de reais. Se você fizer aí uma conta, né, e tinha mais alguns imóveis também, mas só de apartamentos eram quase 1.000 apartamentos. Eu fiz uma conta por baixo aí, a empresa pagou por cada apartamento a média de 16 mil reais, levando-se em consideração o restante do ativo também que ela arrematou pelos 18 milhões. E ela arrematou nessa modalidade Stalking Horse. Ela foi escolhida pelo administrador judicial da falência como Stalking Horse, e aí o Stalking Horse faz uma proposta por escrito para o juiz. Ele faz lá uma proposta por escrito e aí diz assim, olha, por esse eu me comprometo a fazer as avaliações
as minhas expensas, vou pagar o avaliador, vou fazer todo essa operacionalização do que necessita para fazer o leilão e dou o lance de tantos mil reais, tantos milhões de reais para adquirir todo esse ativo que está indo a leilão. E aí, esse lance do Stocking Horse, ele vai ser o lance mínimo nessa modalidade. Então, todo investidor que entrar depois de um leilão, que na hora que abrir a asta pública, ele terá como lance mínimo o parâmetro fixado pelo Stocking Horse. Então o investidor que é Stocking Horse, nesse tipo de leilão, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos demais. Uma vantagem muito grande, porque ele é ali, e até o nome já é sugestivo, né? Stocking Horse, em uma tradução livre aí, seria basicamente cavalo perseguido ou cavalo de perseguição, porque ele está na frente e os outros licitantes vão atrás. E aí o que acontece? Se algum licitante der um lance maior do que a proposta Stocking Horse, encerrado o leilão, o juiz tem que dar a possibilidade para esse investidor que foi escolhido como Stocking Horse cobrir essa oferta igualando o lance, porque ele tem preferência. Então, essa é uma modalidade de leilão nova no ordenamento jurídico, mas que você, pequeno, médio ou grande investidor, tem que ficar atento, porque vai acontecer muito ainda pela frente aí nos leilões de falência e recuperação judicial, esse tipo de leilão, tá? Nos processos de falência e recuperação judicial, esse tipo de leilão ele vai acontecer com muita frequência. Você tem que saber exatamente qual é a regra do jogo. A minha intenção aqui é te ensinar absolutamente tudo. E eu espero que o que eu te ensine em cada aula aqui seja útil, né? Então, assim, hoje o nosso compromisso aqui é te dizer que existe um leilão judicial que é diferente dos demais. E esse leilão é o leilão de falência. Então, até agora nós falamos aqui o porquê que ele é diferenciado. Porque ele tem 3 praças, né, pelo artigo 142 da Lei 11.101 de 2005, ele tem 3 praças. Na terceira praça não há valor mínimo para lance. Mas existe uma modalidade também de leilão de falência que foi importada lá dos Estados Unidos pelo direito comparado e que tem sido usada pelos juízes de processo de falência, que é essa modalidade Stocking Horse, que nós também já tratamos aqui. Só que agora, a modalidade Stocking Horse, eu te passei mais para que você tenha conhecimento do que se passa nesse universo mesmo jurídico dos leilões. O que nós temos que focar é nessa primeira modalidade, que é a que você mais vai ver, que é a de terceira praça. E por que você vai ver mais esse tipo de modalidade na terceira praça nos leilões? Nos leilões. Obrigado, Renan. Obrigado. Continua com a gente aí. Nos leilões falimentares, né? Por que você vai ouvir falar mais dessa modalidade com terceira praça do que da modalidade Stocking Horse? Porque a modalidade Stocking Horse geralmente é para lotes fechados de leilão que tem muito ativo em um lote só, e são geralmente lotes milionários, né? Mas que possibilita, por exemplo, que pessoas jurídicas façam aí consórcios, né? Em modelo de sociedade de propósito específico, né, e adquiram por valores muito baixos, né, imóveis assim ao atacado, né, no atacado. Quando vai numa modalidade Stocking Horse, você vai ver lá um lote de leilão com 600 apartamentos, com 1.000 apartamentos em um lote de leilão. Geralmente acontece muito em falência de construtora. Mas vamos deixar de lado o Stocking Horse. Vocês já aprenderam e sabem que existe essa modalidade. E o Renan falou aqui, ó, parabéns, professor, nunca tinha ouvido falar no Stocking Horse. Por quê, Renan? Porque é muito novo. Não existe nem na lei no Brasil. Os juízes estão aplicando por direito comparado dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos é muito comum ter a previsão legal. Então os juízes estão utilizando uma possibilidade jurídica de usar o direito comparado para usar em alguns leilões aqui no Brasil a modalidade Stocking Horse. E para você, né, que eu vejo aqui pelo nome mesmo do seu perfil, que trabalha com imóveis, é importante saber
dessa informação. Para todos nós é importante, porque o nosso objetivo nos leilões é lucrar. E para lucrar nos leilões, nós precisamos ter conhecimento. E foi justamente por isso que eu idealizei o e-book que está disponível no link na bio. Quando eu comecei a escrever, eu vejo muita gente vendendo curso na internet e tudo mais, e eu idealizei um e-book que é um curso por escrito. E a vantagem dele para um curso falado, assim, gravado, é que você vai ter um manual na sua mão para toda a arrematação. E além da matéria densa que eu trago, inclusive falando dessas modalidades de leilão que nós estamos tratando aqui hoje, né? Lá eu só não tenho um capítulo específico sobre Stocking Horse, porque eu estou escrevendo um livro sobre leilão de falência, específico. Mas lá eu falo sobre o leilão de falência, no e-book, sobre o leilão de falência das 3 praças. Além de ter a matéria ali para você olhar em linguagem bastante simplificada, mostrando a jurisprudência dos tribunais, há ainda 2 bônus lá que eu idealizei para facilitar o seu investimento. Para você facilitar o seu investimento, se você for advogado, para facilitar que você oriente seu cliente, e se você for corretor de imóveis, também para facilitar que você oriente o seu cliente. Esses 2 bônus, o primeiro eu considero o mais importante. Por quê? O primeiro bônus que nós colocamos lá, nós colocamos uma relação, um checklist, passo a passo, para você seguir nos leilões judiciais. Passo a passo. Se você não ler o e-book e seguir aquele checklist, inevitavelmente a sua arrematação será segura e rentável. E o segundo bônus que tem lá é um modelo de petição inicial para você reduzir o ITBI nas arrematações. É uma petição inicial de mandado de segurança, está lá o modelo com toda a fundamentação jurisprudencial. Se a prefeitura cobrar o ITBI acima do valor devido, você poderá utilizar essa petição que está lá como modelo. E como é que funciona quando o município cobra, né? Por que tem esse bônus no e-book? No e-book que está aqui no link na bio. Por que tem esse bônus? Porque geralmente, olha só, o Superior Tribunal de Justiça ele pacificou na jurisprudência que o ITBI, que é o imposto de transmissão, né, de imóveis, né, ele seja cobrado sobre o valor da arrematação. É isso que o Superior Tribunal de Justiça diz. Por que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre essa matéria? Porque muitos contribuintes discutiram na Justiça e chegou até o STJ, que consolidou. E por que esses contribuintes discutiam? Eu mesmo tenho várias ações no meu escritório que nós ganhamos defendendo essa tese. Porque quando você vai na prefeitura para emitir a guia do ITBI, com a sua carta de arrematação para ser registrada no cartório, geralmente alguns municípios veem que você arrematou por um valor muito baixo. Por exemplo, arrematei lá no exemplo, um imóvel de 100 mil reais, mas que lá na planta do município ele vale 400 mil. E aí, geralmente lá o fiscal se recusa a emitir a guia do ITBI sobre 100 mil reais, que é o valor que você pagou na arrematação. E aí o STJ veio e diz, olha, pode parar. Vocês precisam respeitar o ordenamento jurídico. Se o arrematante levou a carta de arrematação, constando que ele arrematou por 100 mil reais, é 100 mil reais que é a base de cálculo do ITBI, não importa que o imóvel tenha valor venal de 1 milhão de reais, ou valor aí no cadastro do município de 1 milhão de reais. Você vai pagar apenas sobre a arrematação. Isso faz uma diferença muito grande no ROI, que é o retorno do investimento. Isso aí é um aspecto importante de você considerar. E essa petição inicial, que é o bônus que está no e-book, que está no link na bio, essa petição inicial você só vai copiar e colar lá e preencher os dados específicos e entrar na justiça caso acontecer, né, do município cobrar um valor de ITBI acima do que é devido. Então esse bônus é muito importante. Outra coisa que tem no e-book eu ensino lá técnicas para você aumentar seu lucro na arrematação. Uma dessas técnicas é a técnica
de abatimento, né, de algumas despesas. Tem lá a relação de despesas num dos capítulos do livro, em que você poderá reduzir a base de cálculo do imposto de renda, que também é importante quando se fala de retorno do investimento. O e-book fala de leilões judiciais. Leilões judiciais. Nós esgotamos o tema ali e você, ao adquirir o e-book, você vai estar em mãos ali com um curso completo por escrito sobre leilões judiciais de imóveis. Vá agora lá no link na bio e adquira o seu livro. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Os leilões de falência, os leilões nos processos de falência, eles têm essa característica muito, muito atrativa para o investidor. E digo mais, há outras seguranças extras no leilão de falência. Existem algumas seguranças que são coincidentes, digamos assim, com os leilões judiciais. Uma delas é a emissão na posse, né? Todo leilão judicial, a emissão na posse é automática, você não precisa entrar com uma ação judicial. A emissão na posse ocorre automaticamente. O juiz, de ofício, ele determina, você arrematou, lavra-se o auto de arrematação, espera ali, tem uma espera de um prazo de 10 dias úteis, o juiz deve expedir a carta de arrematação. E quando ele vai expedir a carta de arrematação, no mesmo momento, o que a lei diz? Ele deve expedir o mandado de emissão na posse, sem a necessidade do arrematante ingressar com uma ação judicial pleiteando esse direito. Então, nos leilões de falência também é assim. Nos leilões judiciais de falência também é assim. Essa é uma garantia que existe nos leilões de falência, que é coincidente com os leilões judiciais de uma forma geral. Mas veja bem, os leilões de falência têm outros aspectos que dão mais garantia para o investidor. Por exemplo, quando você arremata num leilão de falência, é lógico, obviamente, não dispensa a sua análise do edital, mas você já está ciente de que todas as dívidas do imóvel serão pagas, independentemente de qualquer coisa, porque as dívidas do imóvel compõem as dívidas da massa falida, e os valores arrecadados devem ser para pagar mesmo as dívidas da massa falida. Um outro aspecto também, nos imóveis que você arremata em leilão judicial de falência, você não corre o risco, ou melhor, o risco de ter uma alegação de uso capião de alguém é quase nulo. Por quê? Porque quando há a decretação da falência, quem está ocupando o imóvel ali, por exemplo, tem um ocupante no imóvel, né? Tá lá o ocupante no imóvel e aí a empresa, uma construtora, ela quebra. E aí eu estou lá como ocupante, continuo ocupando, e daqui 15 anos, 20 anos, esse apartamento vai a leilão na massa falida. E aí eu falo, não, estou lá como ocupante, vão arrematar lá e eu vou arguir uso capião. E aí uma pessoa arremata e aí faz arguição judicial de uso capião. O que o arrematante tem que dizer? O arrematante tem que dizer o seguinte: peraí, por se tratar de imóvel, né, arrematado em leilão judicial de falência, a ocorrência, né, digamos assim, o transcurso, melhor dizendo, o transcurso do prazo prescricional, da prescrição aquisitiva, ele é interrompido. Então quem está no imóvel, como ocupante lá de um imóvel da falência, ele não pode articular uma ação de uso capião se ele não adquiriu o uso capião antes de decretada a falência. E geralmente as falências, por exemplo, um exemplo desse que eu vou participar aí, que é a falência de 2003. A sentença da falência nesse processo é de 2003. São 20 anos. E tem pessoas ocupando os imóveis. São 600 apartamentos que vão a leilão e eu tenho um cliente que vai estar nesse leilão para arrematar aí na modalidade Stalking Horse, que nós já conversamos nessa aula aqui. O que acontece? Tem ocupantes lá no imóvel. E eu já tranquilizei o meu cliente, porque a sentença da falência foi em 2003. Então, quer dizer, de 2003 para cá, não há como contabilizar um dia sequer para
argumentar que houve posse mansa e pacífica e por isso houve uso capião, porque a lei diz que a decretação da falência interrompe o prazo para uso capião. Isso dá uma segurança muito grande para o investidor também. Geralmente, esses imóveis eles são de processos muito antigos, esses imóveis de falência, né? Então, muitas vezes, há sim arguições de uso capião nesses leilões, mas elas são todas improcedentes. Por quê? Porque a sentença da falência interrompe o transcurso do prazo para aquisição da usucapião. Então, assim, essa é uma vantagem adicional também do leilão de falência, né? E é um leilão muito atrativo. Quem se dedicar a estudar essa modalidade de leilão judicial tem a possibilidade muito real de multiplicar muito rapidamente, inclusive, o valor investido. Aqui mesmo no Instagram tem um vídeo fixado aqui no meu perfil. Se você for lá depois, você vai ver. Eu mostro um estudo de caso do meu escritório de advocacia em que o meu cliente multiplicou por quase 8 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Tá lá toda a documentação disponível para quem quiser ver, com o número de processo e tudo. Porque quando a gente fala, eu digo, se eu ouvisse sobre leilões sem conhecer do universo dos leilões, eu acharia, sinceramente, que era o conto da carochinha, que era conto do vigário. Mas como eu vivo a advocacia há 22 anos e conheço, estudo o universo dos leilões e atuo nesse universo, eu sei que as histórias são reais. Acontece todos os dias. O que você não pode jamais é se aventurar no leilão. Porque também dizer assim, leilão não tem risco. Leilão tem risco. Existem riscos no leilão que podem ser mensurados e afastados. Essa é a diferença. Se você vai investir na bolsa de valores, no mercado de ações, você não consegue afastar o risco. Porque o risco, a volatilidade do mercado, ela é algo que está fora do seu controle. Fora do controle dos próprios maiores gestores aí de bancos, gestores no mercado financeiro. E você não tem controle sobre o risco no mercado financeiro, mercado de ações, né? E aí, se você vai para um outro investimento que não te dê risco no mercado financeiro, ele também não vai te dar risco, mas também não vai te dar renda, não vai te dar rentabilidade. Os leilões, há uma diferença. Porque aqui, no universo dos leilões, você consegue afastar totalmente o risco fazendo uma análise bem feita. Bem feita. E é por isso que no e-book eu tive assim, o cuidado de colocar um checklist lá. Um checklist muito completo sobre leilões judiciais, em que você vai seguir um passo a passo para a sua arrematação. E não é só o checklist que tem no e-book. O e-book, para quem quiser, está no link na bio. Ele é um curso completo de leilão judicial e é justamente cumprindo esse propósito de ensinar o máximo de pessoas que querem entrar nesse mercado. É um propósito que eu tenho para a minha vida. E assim, eu idealizei o e-book como um curso escrito justamente também para facilitar o custo de aquisição para as pessoas que têm interesse no mercado. Porque eu garanto que quem adquirir o e-book estará em mãos com um conteúdo muito maior que a grande massa aí dos cursos que estão sendo oferecidos na internet. E nesse e-book você terá sempre uma fonte de consulta ali, né? De consulta para afastar esse risco que nós estamos falando agora. Então o único risco que existe no mercado de leilões de imóveis é a falta de conhecimento. É você improvisar. Nós estamos falando hoje aqui de leilão judicial de falência, né? Que é o leilão que possibilita que você multiplique por 5, 6, 7, 8 vezes o valor investido em uma única arrematação. E esse leilão, nós estamos no ponto aqui da aula que nós estamos dizendo das seguranças que existem nesse leilão. Mas há também cuidados que você tem que tomar. Você tem que saber analisar um edital. E aí você fala, meu Deus do céu, vou ter que fazer uma faculdade de Direito para aprender a analisar um edital de leilão. Não! Você precisa buscar conhecimento. Aqui mesmo no Instagram, as nossas aulas ensinam muito. E aí eu procuro entregar
bastante coisa, vou direto ao ponto, não fico aqui com rodeio para passar conhecimento sobre o universo dos leilões. E é essa mesma pegada que está lá no nosso livro, que está disponível na modalidade de e-book aqui no link na bio. Então, sempre tenha isso em mente. O risco nos leilões, ele pode ser afastado pela a atitude do investidor. Talvez seja a única modalidade de investimento de alta rentabilidade em que o investidor ele tem o controle total do risco nas mãos dele. E aí algumas pessoas me perguntam, mas professor, eu posso perder todo o meu dinheiro se eu investir errado nos leilões de imóveis? Existe uma possibilidade de você perder todo o seu dinheiro. Ela existe. Uma possibilidade. Mas veja só. Olha só que interessante que tudo está interligado. É um sistema mesmo de conhecimento. Nós acabamos de dizer aqui que o risco nos leilões é da pessoa não analisar, não saber fazer uma análise eficiente ou não ter uma orientação para fazer. Lá, é por isso que o espírito do e-book nosso, que está no link na bio, é justamente dar essa orientação. Então, veja bem. Olha que legal, o Renan aqui, ó, já remata há 8 anos. Ó. E é isso, Renan, não pode parar de procurar conhecimento. E você sabe, obrigado, viu, Renan? Você sabe melhor do que ninguém. Você tem 8 anos arrematando. O Renan é testemunha aí, eu tenho certeza de que o risco nos leilões de imóveis, ele é afastado e pode ser afastado pela atuação do investidor. O investidor, uma boa análise, afasta totalmente o risco nos leilões de imóveis. O Renan pode aí, né, que se manifestou aqui nos comentários, dizendo que tem 8 anos que arremata, ele pode afirmar aí para nós, né, que o que eu estou dizendo é a verdade, a realidade. Então, nos leilões de imóveis você consegue afastar, talvez seja o único, né, investimento de alta lucratividade que te dá um alto retorno financeiro em que o risco é afastado totalmente pela atuação de quem investe. Então, assim, o investidor no mercado de leilões, ele tem o controle sobre o risco, diferentemente lá dos investidores no mercado de ações que não tem controle nenhum sobre o risco que é o mercado é volátil, né? Então, nós aprendemos que lá no mercado de ações, mercado financeiro, investimento de alta rentabilidade é investimento de alto risco. E nós temos no universo dos leilões um investimento de alta rentabilidade e baixíssimo risco, máxima segurança, o que a procura de todo e qualquer investidor. Então, assim, continuando o nosso raciocínio aqui, é possível, tem gente que me pergunta, é possível perder todo o meu dinheiro em uma arrematação? Eu respondo diversas vezes, já respondi diversas vezes a essa pergunta e a resposta não pode ser outra. Sim, é possível, mas veja como tudo está interligado. Nós acabamos de dizer aqui que é o conhecimento que faz a diferença. É possível sim, mas quem tem conhecimento nunca, jamais vai perder 1 centavo com leilão. Não vai perder. Não vai perder. É impossível. Quem sabe, quem tem a orientação, quem sabe investir, quem faz análise direitinho da arrematação, é impossível. Eu afirmo aqui categoricamente. É impossível perder dinheiro. Impossível. Agora, se você não sabe, se você é um improvisador, se você entra de qualquer jeito no universo dos leilões, se você não planeja, se você não tem um roteiro a seguir que te possibilite a segurança, aí você vai estar se colocando numa situação de risco e de repente você pode se deparar com essa situação que eu vou te dizer agora, em que o arrematante corre o risco sim de perder todo o dinheiro. Geralmente, os editais, eles vêm lá com uma cláusula dizendo que protegem, e esse é o fato, né? Esse é o fato que pode ocorrer e que a pessoa pode perder o dinheiro. Os editais, eles preveem, geralmente, que protegem contra a evicção. E aí delimitam ali que a evicção ali, ela será
ela será indenizada e que o investidor terá de volta o seu dinheiro, né, com a correção, a comissão do leiloeiro, né, porque eles delimitam, e nós vamos falar por que eles delimitam quando eles dão a proteção. Mas o fato é que, antes de mais nada, o que é evicção? A evicção é a perda da propriedade ou da posse por uma decisão judicial ou administrativa. Então, transportando para o universo dos leilões, é você arrematar algo e de repente vir, depois que você já está lá de posse da coisa, vir uma decisão judicial, por exemplo, e tomar a coisa de você e passar para outro, porque esse outro comprovou que tem algum título lá anterior e que ele é o dono. Se o edital não te der a proteção à evicção, contra a evicção, você perderá o valor do lance. Perderá o valor do lance. Veja bem, esse instituto da evicção ele é previsto no Código Civil. E o Código Civil diz assim: nos contratos onerosos, né, de compra e venda, de aquisição de bens, né, e aqui nós falamos de bens imóveis, a lei tutela o comprador contra a ocorrência da evicção, que é a perda da posse ou propriedade da coisa em virtude de uma decisão judicial. A regra geral é essa. Se o edital for omisso, você está protegido, porque a lei diz que você está protegido. Só que a lei, mais embaixo, ela diz assim: essa proteção poderá ser afastada, quer dizer, retirada da negociação, diminuída ou estendida, expandida, aumentada, por convenção das partes contratantes. Transportando para o universo dos leilões, o que a lei diz? A evicção poderá ser excluída pelo edital. Poderá ser reduzida, diminuída a abrangência dela ou ampliada, né? Aumentar um direito à indenização, né? Coisa do gênero. Qual é, agora indo direto ao ponto, a postura que o investidor tem que ter com relação à evicção? Primeira coisa, olhou o edital, está omisso, verifica se tem informação da existência de alguma ação. Porque a única hipótese da omissão do edital é derrubar a sua garantia, é que você tenha tido conhecimento anterior de que havia uma ação judicial sobre o imóvel, certo? Então, o edital omisso, via de regra, você está protegido. Você só não vai estar protegido se o edital, ao mesmo tempo que for omisso, mencionar que há uma ação tramitando, uma ação de usucapião, uma ação que discute a propriedade, tramitando num juízo competente, certo? Edital, outra possibilidade, edital que prevê a garantia do ressarcimento à evicção. Essa é a redação perfeita para o investidor. É o edital constar lá que, não, olha, geralmente os editais eles constam que garantem a evicção, na ocorrência de evicção, a devolução do dinheiro corrigido mais a comissão do leiloeiro. Por que eles preveem assim? Porque se eles não preverem isso e deixar omisso o edital e não tiver nenhuma ação correndo e vier acontecer uma evicção, eles vão ter que, além de pagar esses valores, eles terão que pagar uma indenização também, que é o que a lei diz. Então, no caso aqui, os editais que preveem, que dão a segurança contra a evicção, eles na verdade dão a segurança, mas reduzem ela à restituição do dinheiro, mas é o que nós queremos. Basicamente, é a segurança de que o seu capital vai estar protegido. Tá? Não se preocupe que depois que a gente encerrar aqui o raciocínio, eu vou resumir ele, porque parece um pouco complexo, mas vocês vão entender direitinho. E o edital pode dizer que não protege. Que não protege em caso de evicção. Então, quando o edital disser que não protege, já vou colocar aqui para vocês, seja leilão judicial, seja leilão extrajudicial, não participe. Não entre. Parta para outra oportunidade. Parta para outra. Porque você vai estar colocando o seu dinheiro em risco. E o leilão, ele tem possibilidades imensas e oportunidades imensas de você lucrar sem colocar um centavo seu em risco. Então, se o edital
disser expressamente, excluir expressamente, como a lei autoriza que o edital do leilão exclua a proteção contra evicção. Se isso acontecer, você deve sair do leilão. Não é nem sair, né? Nem entrar no leilão, certo? E com relação, aqui é o resumo do que nós falamos sobre evicção, como funciona. A evicção é a perda, é importante que você saiba, é a perda da propriedade ou da posse da coisa por uma decisão judicial ou administrativa. Primeiro ponto, a evicção é isso. Então, se o edital, a lei diz que o edital pode excluir a proteção contra a evicção. Então, se o edital constar lá que exclui a proteção, você não estará protegido. E se você arrematar e vier a perder a coisa, você perderá o seu dinheiro. Você não pode pedir ressarcimento. Não tem condições algumas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico de você ter sucesso em uma ação se você entrou no leilão sabendo que não havia proteção expressa, que expressamente, né, o edital dizia que não havia proteção à evicção, certo? Se tiver uma cláusula dessa, a minha indicação é que você não participe do leilão, por melhor que possa parecer a oportunidade, porque a intenção é você entrar sem risco nesse mercado. O edital pode também ser omisso. E quando o edital for omisso, via de regra você também estará protegido, até com a proteção bem ampla, com direito à indenização e tudo mais, se acontecer evicção de direito. Só que você precisa de uma análise, quando o edital for omisso, você precisa de uma análise muito mais aprofundada, porque a lei diz que se de algum modo você tiver com consciência de que havia uma ação discutindo a propriedade ou a posse, você não poderá alegar aí, invocar a proteção contra a evicção, certo? E aí a terceira hipótese, que é a hipótese que nós indicamos, é que o edital conste expressamente que garante o arrematante em caso de evicção de direitos, certo? Então, esse é um exemplo. É um exemplo para que vocês saibam o quanto é importante adquirir conhecimento nesse universo dos leilões. No nosso e-book, o link está aqui na bio, aproveita e corre lá. Nós temos um capítulo inteiro sobre essa questão atinente à evicção de direitos, lá explicando, né, passo a passo como você deve se precaver. Além de todo o material que existe lá, dos bônus complementares, para que você faça arrematações seguras. É um curso de leilão por escrito. É um curso de leilão condensado em um e-book. Aí, esses dias, uma pessoa me indagou, mas professor, os leilões judiciais não tem risco de evicção. Até que o raciocínio dessa pessoa, num primeiro momento, ele teve uma lógica, mas se você aprofundar, e eu respondi para ele no direct e ele entendeu. Se você aprofundar essa lógica, ela se perde dentro de todo esse emaranhado de normas que nós temos, né? E que justamente é uma das tarefas do e-book, né, que está no link na bio, que desmistificar e tirar toda a cortina aí que exista e que possa prejudicar a sua interpretação das leis, né? Lá nós trazemos assim, de forma muito organizada o que você tem que fazer nos leilões judiciais para arrematar com segurança. Então, ele me perguntou, me indagou, que nos leilões judiciais não teria esse risco de evicção. Existe sim. E o raciocínio dele teve um pouco de lógica, porque no artigo 903 do Código de Processo Civil, há a possibilidade de você desistir da arrematação quando você receber uma citação de uma ação judicial pleiteando a anulação da arrematação. O raciocínio dele teria até uma lógica se fosse apenas esse tipo de ação que pudesse ser encontrado, né? Porque, na verdade, muitas vezes o que acontece é que não é esse tipo de ação, ele não quer anular a arrematação. Existe uma ação de uso capião que diz, olha, você comprou, sua arrematação excelente, sua arrematação, mas esse imóvel aqui eu já uso capi. E aí nós estudamos hoje aqui que nos leilões de falência existe a proteção, né, de que decretada a falência interrompe o prazo para uso capião. Mas nos outros leilões não temos essa segurança, né? Então pode haver, por exemplo, isso aqui é um exemplo, uma ação de uso capião, num leilão extrajudicial,
e que nesse leilão no leilão judicial, perdão, pode haver uma ação de uso capião posterior. E aí, se você não tiver essa proteção contra a evicção de direitos, você vai passar aí por uma situação de sabor muito grande, né? Você vai passar por um dissabor muito grande e vai, inclusive, perder o seu dinheiro. Então, essa é a única hipótese legal em que você pode perder o seu dinheiro. E sabe o que é o dinheiro nos leilões? E sabe o que é o bom disso? É que uma análise bem feita afasta totalmente a possibilidade de você ter esse infortúnio no seu investimento. Então eu volto a repetir aqui, os leilões de imóveis constituem a única modalidade de investimento em que o controle do risco está totalmente na mão do investidor. Totalmente na mão do investidor. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, viu? Muito obrigado. Estou vendo aqui o Thiago Amaral. Um abraço, meu amigo. Obrigado, viu? Vindo de você aí me honra muito. Você falar que o conteúdo é excelente. Doutora Fabiana entrou no final já, doutora. Vamos então encerrando hoje. Hoje nós aprendemos bastante coisa aqui. Gostei muito, né, da interação que nós tivemos. E corre lá no link na bio, que esse e-book eu não vou deixar para sempre lá não. Eu coloquei lá, vou deixar por um tempo muito curto, que eu quero apenas que pessoas realmente interessadas em aprenderem tudo sobre os leilões de imóveis, comprem ele, porque eu quero que você compre e faça uso. Isso mesmo, Fabiana. Vamos lá. Fabiana é uma grande parceira nossa. Eu quero que você compre o e-book e faça uso desse e-book e que esse e-book traga muito conhecimento e muita prosperidade nos seus investimentos. E eu tive todo o cuidado de colocar exatamente tudo o que você precisa saber sobre leilões judiciais de imóveis, inclusive com o checklist completo lá para você fazer as suas análises, viu? Vá agora no link na bio e garanta, porque eu não asseguro que se semana que vem vai estar ainda o e-book aí, justamente porque eu quero que só pessoas interessadas, né, principalmente as pessoas que me seguem aqui e que vêm acompanhando as aulas, adquiram. Um abraço, viu, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um feliz sábado aí, um feliz domingo amanhã e a gente volta aí na semana que vem com mais conteúdos aqui para vocês em formato de lives, de aulas ao vivo. Um abraço!